Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos aluninhos. Hoje é dia de falar dele, Auguste Comte, o pai da sociologia. Belezinha? Então vamos comentar hoje aqui rapidamente, né, alguns dos principais conceitos de Auguste Comte e principalmente aqueles que mais caem nos vestibulares. Preparado? Com a pipoca na mão? Vamos que vamos. Bom, gente, o nosso querido Auguste Comte, conforme eu já havia falado para vocês, ele é chamado, considerado por muitos como o pai da sociologia, certo? Ele é o primeiro cara que cria, inclusive, este termo sociologia, além de ser considerado também o fundador da teoria positivista, que nós debatemos bem pouquinho na aula de teoria tradicional, teoria crítica, mas hoje iremos debater um pouquinho mais sobre ela. Beleza? O Auguste Comte nasceu, portanto, em 19 de janeiro de 1798, em Montpellier, ali na França. A família dele era uma família, digamos assim, conservadora, né? Era monarquista, católica, porém, nós vamos ver que ao longo da trajetória aí, o Comte ele rejeita completamente os valores do antigo regime e, principalmente, rejeita também a doutrina católica desde cedinho. Inclusive, né, é muito fácil ver na obra de Auguste Comte, né, uma forte crítica aqui à teologia como um todo, que nós iremos debater com calma nas próximas aulas. O Auguste Comte, portanto, ele estudou medicina na Faculdade de Montpellier e também na Escola Politécnica de Paris, onde inclusive foi expulso em 1817 ali por mau comportamento, ele foi acusado ali de criar uma espécie de revolta ali e tal, e acabou sendo expulso da faculdade. Depois que ele foi expulso, ele acabou trabalhando como secretário de alguém que foi muito importante na formação de Auguste Comte, que é chamado o Conde de Saint-Simon, o filósofo de Saint-Simon. Olha ele aqui, ó o Saint-Simon aqui. Nós vamos ver mais para frente, por exemplo, que Saint-Simon ele é um cara que influenciou bastante, não só Comte, não. Ele influenciou também alguém que vai falar depois de Comte, que foi Karl Marx. Porém, o Saint-Simon ele foi uma figura muito importante na formação intelectual de Comte. Quando o Saint-Simon está escrevendo, posteriormente falando, aliás, ele foi chamado como aqueles caras do socialismo utópico. Né? Ele era um socialista convicto, mas nós temos que lembrar, olha aqui, ó, Saint-Simon nasceu em 1760, né? Faleceu em 1825. Nós temos que lembrar que o Saint-Simon, quando ele está escrevendo, nós não tínhamos ainda a obra, por exemplo, de Karl Marx e Friedrich Engels, que é chamada posteriormente do socialismo científico. Então, o Saint-Simon em si, ele é chamado hoje como aqueles caras que escreviam como socialistas utópicos, né, que foram considerados depois, que são aqueles caras que de alguma maneira já enxergavam, né, algum problema no sistema capitalista, porém não necessariamente conseguiram produzir um conhecimento científico e tal que conseguisse comprovar as contradições do sistema, etc. Ele foi muito importante na formação de Marx, assim como na formação de Auguste Comte. Ah, professor, significa que Comte foi um autor socialista? Não, longe disso, né? Nós veremos aqui Comte, apesar de produzir uma espécie de conhecimento neutro, segundo ele mesmo, ele é hoje considerado por muitos um autor defensor do capitalismo. Porém, uma coisa que ele pegou que foi muito importante em relação à obra de Saint-Simon foi que o Saint-Simon acreditava que existia uma espécie de marcha constante do progresso social. Ou seja, você enxerga aí, mais uma vez, aquela ideia do evolucionismo, da ideia de que todas as sociedades nascem simples e tornar-se-ão um dia complexas. Esse tipo de pensamento, que aliás é muito característico no século XVIII e XIX, né, o pensamento evolucionista, estava muito presente na obra de Saint-Simon e isso acabou influenciando bastante o nosso amigo Auguste Comte, certo? Além disso, vocês se lembram nas nossas aulas passadas, por exemplo, que Auguste Comte é considerado um teórico tradicional.
E, assim como toda a teoria tradicional, ele sofreu uma grande influência de René Descartes. Ele tem a sua obra considerada uma obra cartesiana, aquela ideia, né, de que, olha, a lógica matemática consegue explicar tudo, e essa mesma lógica da dedução de que tudo vai do simples ao complexo. Então, reparem que o Saint-Simon, guardado as devidas proporções, tem pelo menos essa ideia básica muito parecida com a mesma lógica cartesiana. A ideia de que, olha, todas as sociedades nascem simples e se tornarão um dia complexas, certo? Além de Saint-Simon e René Descartes, o que influenciou bastante também o Auguste Comte foi exatamente o modelo das ciências exatas e naturais. Então, vamos pensar aqui, né? Quando Auguste Comte está escrevendo, lá no começo do século XIX, nós não tínhamos ainda umas ciências humanas muito evoluídas. Né? A ciência que nós tínhamos mais evoluída naquele instante era exatamente as ciências mais maduras, pelo menos, era exatamente as ciências exatas e as ciências naturais. Lembrando que o contexto histórico que o Comte está escrevendo, começo do século XIX, é aquele mundo pós-revoluções burguesas, como nós vimos nas aulas lá atrás sobre as origens da sociologia. Então, lembrem, o mundo estava mudando bastante, nós tivemos Revolução Francesa, Revolução Industrial, nós tivemos a Renascença, nós tivemos o Iluminismo, então nós tivemos bastante mudanças na sociedade. E como que eu gostaria de entender essas mudanças na sociedade? De maneira científica. Isso que o Iluminismo me falava. E qual era o modelo que eu tinha de ciência naquele instante? Era exatamente o modelo das ciências exatas e das ciências naturais. Lembrando que, para Comte, a sociologia era uma ciência exata. Lembra disso? E como toda ciência exata, a busca de Comte era exatamente de tentar criar leis gerais e constantes. O que significa isso? Lembra que na aula passada nós discutimos que Auguste Comte ele deu outro nome para a sociologia, lembra disso? Ele deu o nome também para a sociologia de física social. Por que ele fez isso mesmo? Você lembra? Lembra das suas aulas de física? Então o professor vai lá, né, coloca um modelo na lousa, coloca lá uma fórmula na lousa e você tem que ir lá tentar fazer as atividades e tal. E aquela fórmula em si, para que serve mesmo? Nada mais são do que leis gerais e constantes que buscam, de alguma maneira, explicar o funcionamento, sei lá, do universo. No caso da sociologia de Auguste Comte, ele quer criar também leis gerais e constantes que façam o quê? Que busquem o entendimento da sociedade, certo? Então, ele tenta buscar um fio aí, uma lei que sirva para tentar entender a evolução, lembrando que o modelo positivista é um modelo evolucionista, que busca compreender a evolução de todas as sociedades. E, óbvio, como toda ciência exata e natural, já discutimos isso também lá para trás, a ciência positivista de Auguste Comte tem que ser neutra e livre de qualquer julgamento, ou seja, é aquele modelo de se produzir ciência, de produzir conhecimento sociológico de maneira observativa, certo? Você vai observar, descrever aquilo que acontece na sociedade e conseguir criar alguma lei que identifique se aquela sociedade é atrasada ou avançada, certo? Basicamente, esse é o modelo metodológico que Auguste Comte pensa sobre a produção do conhecimento sociológico, e tudo isso nós já havíamos debatido um pouquinho em outras aulas, certo? Bom, digamos assim, o primórdio, né, o início da teoria positivista de Comte, começa lá em 1822, quando ele escreve a obra Plano de Trabalhos Necessários para a Reorganização da Sociedade. E ela ganha bastante corpo, digamos assim, num livro que ele escreveu, num curso, aliás, que ele fez, de 6 volumes, que é o curso de Filosofia Positiva, que é um curso que ele deu um pouco antes de 1830, mas que ele acabou publicando esse curso entre os anos de 1830 e 1842. Principalmente aqui no curso de Filosofia Positiva, onde nós temos grande parte da teoria, né,
daquilo que pensa do básico da teoria positivista, certo? Então vamos lá. Um grande lance da teoria positivista é essa aqui, ó, chamada lei dos três estados. Que é o seguinte, eu acabei de falar para vocês que, ó, o que Auguste Comte quer? Ele quer entender, ele diz, ó, todas as sociedades nascem simples e tornar-se-ão um dia complexas, certo? Eu tenho que tentar analisar isso de maneira neutra e objetiva, mas eu tenho que analisar ela como? Eu tenho que criar uma lei geral e constante que busque entender o quê? Quais sociedades são simples, quais sociedades são complexas. A função da sociologia, basicamente, é essa, aquela sociologia observativa. Então, para eu conseguir criar uma lei que busque a compreensão de qual sociedade é atrasada, qual sociedade é avançada, dentro dessa lógica positivista, evolucionista de Auguste Comte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar algum critério, eu tenho que criar alguma lei para conseguir identificar isso, não é mesmo? Ele cria essa lei. A lei que Auguste Comte cria para conseguir identificar se uma sociedade é atrasada ou avançada, é essa lei aqui que ele vai denominar de lei dos três estados ou lei dos três estados, certo? Conforme eu estava falando aqui, eu tenho que criar, portanto, para Auguste Comte, um critério para avaliar se a sociedade é atrasada ou avançada. Que critério você utilizaria para isso? Pode pensar aí. Já pensou? Para Auguste Comte, o critério que ele cria é mais ou menos assim. Ele vai definir se uma sociedade é avançada ou não de acordo com a forma em que os indivíduos buscam o conhecimento dentro dessa sociedade. Pegou? Então, basicamente, nós teríamos três tipos de estados, três estágios diferentes, segundo essa lei de Comte. O mais atrasado de todos, obviamente, seria o estágio teológico, certo? Seria aquele estágio onde nós buscaríamos todas as explicações do mundo, única e exclusivamente aonde? Na religiosidade, certo? Então, uma sociedade onde a maioria dos indivíduos buscasse o conhecimento através de alguma forma de religiosidade, seria definitivamente a forma mais atrasada do pensamento humano e a nossa forma mais atrasada de organização. Seria a tipo de sociedade mais atrasada possível. Lembra que eu falei para vocês? Desde cedo, Auguste Comte, ele rompe, de alguma maneira, com a lógica religiosa. O segundo estágio seria o que ele vai chamar de metafísico. Né? Coloquei aqui, atribui a causa do fenômeno à natureza e seus humores. Ou seja, no estágio teológico, sei lá, se está chovendo, como que eu vou explicar o porquê que está chovendo? Está chovendo, sei lá, porque Deus quis, porque Allah quis, porque o Tolkien quis, porque Ozzy Osbourne quis. Agora, no estágio metafísico, o que acontece? O Comte vai comparar o estágio metafísico mais ou menos com o pensamento filosófico. Eu consigo identificar, olha, não é porque Deus quis, não é isso, eu questiono já aquilo, mas não necessariamente eu tenho a definição exata, científica, do porquê que está chovendo. Essa distinção exata, eu só vou conquistar no último estágio da evolução humana, que é o estágio positivo, certo? Onde todas as explicações do mundo seriam dadas única e exclusivamente através do quê? Da ciência. Então, esse é o último estágio possível. Ficou um pouco confuso? Vamos lá. Eu fiz esse grande gráfico aqui para tentar explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, basicamente, essa é a lei dos três estágios de Comte, certo? Então, ó, aqui embaixo, então, nós temos as sociedades mais atrasadas, aqui em cima, as sociedades mais avançadas, certo? Então, Auguste Comte procurou na sua obra fazer o quê? Criar um critério para eu conseguir identificar quais sociedades são atrasadas, quais sociedades são avançadas. Qual o critério que ele identificou? O critério da forma como os indivíduos buscam o conhecimento na sociedade, certo? Então, a forma mais atrasada da evolução humana, diríamos assim, que é característica das sociedades mais atrasadas, seria o modelo teológico, o estágio teológico, onde Comte vai comparar esse teológico mais ou menos com o quê? Com o pensamento religioso, certo?
Então, é aquele tipo de pensamento em que as pessoas buscam conhecimento único e exclusivamente através da religiosidade. O meio do caminho, digamos assim, para uma sociedade mais avançada, seria o estágio metafísico. O que é o estágio metafísico? Comte vai comparar, portanto, o estágio metafísico com o quê? Com o conhecimento filosófico. Então, é aquele estágio onde eu não concordo mais com aquelas verdades prontas e dadas no modelo teológico, porém, eu não ainda atingi o estágio positivo, eu não tenho as explicações definitivas. Então, ele compara esse estágio metafísico mais ou menos com o pensamento filosófico, segundo ele, seria uma espécie de um pensamento especulativo. Agora, o último estágio, o grau máximo de evolução humana, seria o estágio positivo. Ou seja, no estágio positivo, a sociedade, o modelo de sociedade perfeita para Comte, qual que é? Seria aquela sociedade onde todos os indivíduos, sem exceção, buscassem o conhecimento único e exclusivamente aonde? Na ciência, certo? Então, esse é o grau máximo de evolução humana para Auguste Comte. Esse é o modelo perfeito de sociedade. Seria aquela sociedade onde todos os indivíduos buscassem conhecimento único e exclusivamente através da ciência. E, segundo Auguste Comte, de maneira neutra, qual seria o sistema político econômico único capaz de fazer a humanidade atingir esse estágio positivista, ou esse estágio positivo? Aliás, reparou que é daí que vem o termo positivista? O único sistema político econômico capaz disso seria o quê? Seria o capitalismo, certo? Então, jovens, olha que belezinha aqui, ó. O grau máximo de evolução humana, segundo Auguste Comte, qual seria? O estágio positivo. Estágio esse onde todos os indivíduos buscariam conhecimento único e exclusivamente através da ciência. E qual seria o único sistema político-econômico capaz de atingir isso? O sistema capitalista, já que enquanto sistema político-econômico, o capitalismo é o quê? É perfeito. Os problemas não advêm do sistema que nós temos por aí. Certo? Lembrando que o Auguste Comte é um cara muito otimista, né, com a Revolução Industrial, com essa análise toda que ele está fazendo. Então, esse é o modelinho de Auguste Comte, chamado Lei dos Três Estágios, para nós conseguirmos identificar quais sociedades são atrasadas, quais sociedades são avançadas. Certo? Aliás, mais para frente, lá pela década de 40 do século XIX, o Auguste Comte, inclusive, ele tenta resolver um seguinte negócio. Porque pensa aí, hoje, na nossa sociedade de hoje, eu poderia dizer, por exemplo, nós estamos próximos do modelo positivista, não estamos? Porém, não necessariamente todas as pessoas pensam através da ciência. Então, nós estamos, mesmo assim, tecnologicamente chegando perto do estágio positivo, nós temos ainda indivíduos pensando aqui, através da religiosidade, indivíduos pensando aqui. Qual foi a grande solução que Comte tentou criar para isso? Lá pela década de 40 do século XIX. Ele criou lá para frente uma espécie de religião positivista. Qual que era a ideia dele? Era exatamente substituir as religiões tradicionais pela ciência. Mais ou menos assim. Já que as pessoas parecem que precisam, em algum momento da sua vida, acreditar em algo cegamente para que te conforte, para que ela seja confortada de alguma maneira, que seja na ciência. Certo? Não preciso nem dizer que muitos acharam essa perspectiva kantiana extremamente contraditória. Ok? Bom, aqui uma metáfora que Comte faz da lei dos três estágios é exatamente essa. Ó. O homem é teológico na infância, metafísico na adolescência e positivo na idade adulta. Assim também é o caminho do pensamento. Está fazendo uma metáfora, uma comparação. Então ele compara a lógica teológica, o estágio teológico quando nós éramos crianças, né, onde acreditávamos em tudo que nossos pais falavam, sem exceção nenhuma, sem questionar. O estágio metafísico ele compara com a nossa adolescência, nós já, opa, peraí, não é tudo que meus pais falam que está certo, mas eu não sou maduro o suficiente ainda para conseguir entender a vida como ela é, e ele vai comparar o estágio positivo com a vida adulta,
né, onde nós já conseguiríamos entender as coisas de maneira mais clara. Então, gente, basicamente, o estágio positivo seria o grau máximo de evolução humana, o grau máximo de evolução de uma sociedade para Comte. Então, recapitulando, qual seria a sociedade perfeita para Comte? Essa aí que você está vendo aí. É aquela onde todos os indivíduos buscassem o conhecimento única e exclusivamente através da ciência. E qual que é o único sistema político e econômico capaz de gerar esse estágio perfeito, que é o estágio positivo? Seria o sistema capitalista. Certo? Muitos dizem que Comte, na verdade, fez uma teoria única e exclusivamente para defender o capitalismo. Agora, Auguste Comte alega que o que ele está escrevendo, na verdade, é uma coisa extremamente observativa e neutra. Certo? Fica aí, tirei sua conclusão. Em outras aulas, nós vamos debater um pouquinho mais sobre isso. Ok? Então, essa é a lógica da ciência. Né? Então, em todas as épocas, desde a teológica, a máxima se repete. É preciso uma teoria para ligar os fatos e possibilitar a sua observação. Ou seja, essa grande característica da sociologia ser uma ciência observativa. Aqui, aquilo que eu falei um pouquinho para vocês, né? Em 1947, portanto, foi quando Comte fundou essa chamada religião da humanidade ou religião positivista. Essa daqui que eu falei para vocês. Quando ele tentou resolver esta questão, esse problema aqui. De que, olha, mesmo a gente estando próximo de atingir o estágio positivo, tem muitas pessoas ainda que pensam ou através da religiosidade ou através da filosofia, né? Ou estão em estágio teológico ou estão no estágio metafísico. Então, a grande solução que ele tentou para solucionar isso foi justamente criar essa religião positivista, né? Que seria onde a ciência, o grau máximo, portanto, da evolução humana, é quando a ciência iria organizar todos os aspectos da nossa vida social, sem exceção. Daí a ideia de pular etapas, digamos assim, criando uma religião onde, digamos assim, a ciência iria substituir Deus, ou o que quer que seja, ok? Ou seja, a ideia dele era justamente substituir essas religiões tradicionais por uma nova doutrina que levasse a sociedade ao pleno avanço científico, tecnológico, moral e social. Ok? Então, recapitulando, Auguste Comte tem uma grande influência das ciências exatas, teve uma influência de Saint-Simon, René Descartes, das ciências naturais. Ele busca criar leis gerais e constantes que expliquem a sociedade como um todo e tem a ideia de um modelo de conhecimento evolucionista. A ideia de que toda a sociedade nasce simples, tornar-se-á um dia complexa, e a função da sociologia é, de maneira observativa, conseguir identificar quais sociedades são simples, quais sociedades são complexas. Para fazer isso, ele tem que criar uma lei. E a lei que ele criou foi exatamente a lei dos 3 estados, certo? Onde ele criou um critério para analisar se uma sociedade é atrasada ou não, que é a forma como os indivíduos buscam o conhecimento dentro dessa sociedade, certo? As ideias de Comte, gente, se vocês pararem para pensar, são ideias assim que levam a um grau último a ideia da cientificidade do conhecimento. Então ele está ali no século XIX mostrando, olha gente, o único conhecimento que importa é o conhecimento científico. Isso aliado a uma ideia evolucionista que o positivismo traz, estava muito na moda no século XVIII, final do século XVIII e principalmente no século XIX, certo? Então não preciso nem dizer que as ideias de Comte se expandiram por além da Europa, além da França. Inclusive, as ideias de Comte arrumaram um terreno fértil aqui no Brasil. Sabia disso? Sabia não? Mas é exatamente esse o ponto que nós vamos discutir na próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos discutir a influência que Comte teve no Brasil. Tem um grande símbolo nacional que é completamente influenciado por Auguste Comte. Você vai descobrir qual é esse símbolo na próxima aula. E vamos finalizar também com alguns outros conceitos básicos dele que pode cair no vestibular e também refletir sobre as principais críticas que nós temos à teoria de Comte, certo? Mas falaremos sobre isso aqui, nesse mesmo tempo do saber, nesse mesmo horário, na próxima aula. Aquele abraço, tchau!